Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Buenos dias, Latinoamérica. Todos nuestros amigos que nos escuchan, desde los puntos más al sur de Patagonia hasta los sitios más lejos en Norteamérica, sean todos bienvenidos. Yo soy Peter Francolin, radiólogo brasileño, e estamos juntos hoje para mais uma live de Doppler. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe aquele seu like, faz os seus comentários e você sempre será informado quando tiver um vídeo novo. Meus caros amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre placas. Eu gosto muito dessa placa, fotografei essa placa na cidade de Lisboa. Então eu gosto muito dessa placa, e se você não souber interpretar as placas corretamente, você pode cair na água, você pode cometer um erro. Então, quando você faz um Doppler de carótidas, você encontra uma placa. E aí, o que eu vou fazer? Você vai calcular a estenose que essa placa gera. E isso já foi motivo de várias lives aqui no nosso Instagram. Existem tabelas para isso. Recentemente saiu o consenso brasileiro para Doppler de carótidas e artérias vertebrais. Então a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e o Colégio Brasileiro de Radiologia, juntos, fizeram um consenso e falam sobre os critérios de estenose, que não muda muito, já tivemos até uma live sobre isso, não muda muito o que foi discutido no consenso de Grant em 2003 através do Radiology. Mas você encontra com uma placa como essa, aí você faz aí o seu exame, tem uma estenose de 50% a 59%. Tá bom, ótimo, você colocou isso no seu relatório, mas isso é suficiente? Ou eu preciso descrever essa placa? Sim, meu amigo, você precisa descrever essa placa. É necessário descrever o que você consegue falar sobre a composição dessa placa. Essa placa aqui, por exemplo, é uma placa que tem conteúdo calcificado, que vocês veem hiperecóico, e tem conteúdo também mole, que antigamente nós falávamos placa mole, Então, na verdade, são placas hipoecoides, parcialmente calcificadas ou com áreas hiperecóicas no seu interior. Muito bem. Como que eu descreveria essa placa, então? Eu descreveria como uma extensa placa fibroadiposa, tá certo? Parcialmente calcificada, localizada na parede posterior do bulbo, direito, esquerdo, tá certo? Muito importante falar da superfície, então essa é uma placa de superfície irregular, talvez até já tenha ulcerado em algum momento, vocês veem um nicho, parece um U. E eu daria também a palavra heterogênea. Ela é heterogênea, por quê? Porque ela tem vários tons de cinza diferentes. Ela tem tons de cinzas mais escuros, mais claros, como se fosse um salpicado. Isso fala a favor de múltiplas composições. Então, a partir do momento que essa placa é uma placa complexa, o seu risco ele aumenta, o risco de rotura, o risco de deflagrar um fenômeno ateroembólico ou aterotrombótico agudo. Então não basta você falar o grau da estenose, mas também você precisa descrever essa placa. Isso é muito importante. Vamos lá então, vamos falar mais sobre as placas. Precisa medir também essa placa, precisa dar as medidas. Se você puder dar a espessura é muito bom. Se você não consegue dar a espessura, dê pelo menos a extensão. Quando a placa é calcificada, forma sombras, é difícil falar da espessura, mas nós precisamos dar uma ideia da ordem de grandeza da placa. Vejam essa placa aqui, essa é a placa que eu chamo de placa Darth Vader. Até outro dia eu coloquei no Instagram isso, o pessoal deu risada, Essa placa do mal, a encarnação do mal. Vejam uma placa grande, gera uma estenose significativa que aqui não está quantificada, mas a gente vai botar aí, deve ser uns 80% pelo aspecto visual. Ela é irregular, ela é heterogênea, ela é fibroadiposa e vejam, ela tem centro ecolucente. Então essa área mais escura central, isso é sangue ou gordura. Essa placa está pedindo para romper e ela faz duas coisas, independente do grau da estenose. Ou ela oclui o vaso porque ela deflagra a cascata de coagulação nessa região quando ulcera, ou então ela faz um nicho ulceroso,
forma êmbolos, emboliza e gera AITs. Então, meus amigos, essa é uma placa vulnerável. Essa é uma placa vulnerável, ela ainda não rompeu. Depois que ela romper, ela pode ser ulcerada ou complicada, que é a placa exatamente que já deflagrou um fenômeno como estes que eu citei para vocês. Então, percebam a importância, não basta apenas você... não basta apenas você calcular o nível de estenose da placa. Você precisa descrever a placa para falar para o colega o seu nível de risco. E o nível de risco ele está associado a alguns fatores, tá certo? O risco de deflagrar um fenômeno agudo. Então, quais são esses descritores que nós temos? São esses aqui. Então, eu vou descrever a localização da placa. Eu vou dar as medidas da placa na medida que é possível, porque às vezes eu tenho a sombra acústica que me limita. Eu vou graduar a estenose, mas eu também vou dar a ecogenicidade da placa. Placas hiperecóicas são calcificadas, placas moles são fibroadiposas, são hipoecogênicas, podem ser até anecogênicas ou anecoicas, quando são bem escuras e você realmente só vê a placa pela falha de preenchimento da cor. Você deve falar se a superfície é regular, irregular, se tem áreas sugestivas de ulceração e se ela é homogênea ou heterogênea. Então, esses são os principais descritores que estão associados ao risco. Quanto maior a placa, maior o risco. Quanto mais heterogênea, maior o risco. Quanto mais fibroadiposa ou com centro ecolucente, maior o risco. Quanto mais irregular a superfície, mais indica o seu risco. Quanto mais heterogêneo o risco. E, claro, quanto maior o grau de estenose também, maior o risco. E aí perguntaram, né? Mas você usa alguma classificação? Existe uma classificação que é a classificação de Gray-Willers, modificada por Gerolaucus, que essa aqui ficou um pouquinho grande na tela, mas vocês têm essa classificação no consenso que foi publicado, e eu já falei para vocês, vocês conseguem isso gratuitamente através do site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas se alguém quiser, eu tenho, pode me pedir no direct que eu encaminho para vocês, eu anexo para vocês, mando o endereço de correio eletrônico que eu envio por e-mail para vocês, e aí tem os riscos da placa e os descritores da placa. Por exemplo, essa mais vermelha, é a predominantemente ecolucente, com áreas anecogênicas ou hipoecogênicas internas inferiores a 50% do total da placa. Então é uma placa muito parecida com a que eu mostrei, a de maior risco. A tipo 5, calcificação com sombra acústica, é a de menor risco. Então essa é uma escala, na verdade, que mostra a história da placa. A placa, desde que ela se forma até o momento que ela está calcificada. Então ela é uma placa de risco moderado. Quando ela tem muito conteúdo hipoecóico, ela é de alto risco. E à medida que ela vai evoluindo, ela pode se tornar calcificada e se tornar uma placa de menor risco. Isso se a pessoa não morrer antes, né? Não tiver aí um AVC e não vier a falecer antes por conta dessa placa. Daí a nossa importância, o nosso papel de rastreadores de aterosclerose, nós não só identificamos a placa e dizemos se o paciente é cirúrgico ou não através da graduação da estenose, mas também nós podemos dar estes descritores, podemos colocar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 ou tipo 5 por classificação de Gray-Willers, mas se você já descrever a placa, você fornece estas informações para o colega que recebe o paciente, né? Então, importante descrever as placas, além de você simplesmente graduar a estenose. E aí eu gosto, meus amigos, eu gosto sempre também de falar se tem alguma área sugestiva de ulceração. Isso não é muito fácil pelo ultrassom, o ultrassom não é o melhor método, mas quando você vê um biguinho como esse, quando você vê uma área arredondada como essa, adentrando mais de 1,5 milímetro no interior da placa, você pode se atrever a dizer que é uma área sugestiva aí de ulceração, de cavitação, né? É uma informação importante até para conduta clínica, se vai entrar com algum medicamento. Aí não quero entrar no mérito do tratamento clínico, vocês que são vasculares e cardiologistas podem falar melhor do que eu, se é estatina, se é aspirina, se é Plavix, o que é melhor? Eu antiagrego esse paciente, eu não antiagrego, então o que é melhor? As condutas, elas são muitas, são discutíveis, isso é um bate-papo para mais de 1 metro.
o nosso apelo, que vocês descrevam as placas e procurem informar ao colega se essa placa demonstra algum sinal de ser uma placa que pode estar causando algum fenômeno vascular na região. Vejam essa placa aqui utilizando o B-Flow, que é um recurso presente nos equipamentos da GE. Então você consegue capturar esses fluxos no interior da placa, que são áreas de ulceração. Então seguramente essa é uma placa já ulcerada, uma placa complicada, que precisa ser tratada, precisa ser estabilizada e que pode muitas vezes deflagrar um AVC, pode deflagrar uma trombose aguda no interior da carótida e levar ao óbito, ou pode então gerar trombos que vão se desprender, vão despegar e vão gerar fenômenos agudos através do encéfalo. Então, meus amigos, tão importante quanto graduar a estenose é você realmente poder descrever a placa e indicar. Eu coloco até no relatório se tem sinais de vulnerabilidade, se é uma placa que preenche critérios de vulnerabilidade ao ultrassom ou não. Então, não se esqueçam disso, descrevam as placas, deem as dimensões, mesmo sabendo que o que vai indicar a conduta de tratamento é o grau da estenose, mas procurem medir para dar uma ideia da ordem de grandeza. Uma coisa é falar de uma plaquinha pequena de 2 milímetros calcificada, outra coisa é falar de uma placa mole com centro hipoecóico, uma placa não calcificada, heterogênea, irregular de 2 centímetros de diâmetro. As duas podem causar a mesma estenose menor que 50%, mas uma tem um risco agudo muito grande e a outra tem um risco praticamente zero de deflagrar um fenômeno agudo. Então, vocês devem descrever as placas, meus queridos, por favor, e chamar a atenção nas placas do mal. Nossa live hoje sobre placas foi uma live muito bonita, muitas pessoas, muitos colegas presentes. Muito obrigado a todos pela presença. A todos que acompanharam a nossa live hoje, muito obrigado pela presença. Um beijo, um abraço afetuoso. Aproveitem um domingo de sol maravilhoso. Para todos em Latinoamérica que nos acompanham, subtitles em espanhol em YouTube a partir da live de hoje. Nós temos uma gravação da live de semana passada, de la última semana, onde hablamos de estenosis, la razón del doble, 2 para 1, está com subtitles em espanhol. Saudações, amigos. Um bom domingo a todos, fiquem com Deus e até as próximas semanas, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.